Tudo bom? É um prazer estar aqui contigo, Sandro. Tudo bem. A satisfação é nossa, é claro, a gente fica contente de poder compartilhar com o nosso público ouvinte telespectador informações que têm a ver com a nossa saúde, nosso bem-estar e, claro, a questão psicológica é fundamental. Então, gostaríamos assim de iniciar falando das questões das fobias, que são muito inerentes hoje em dia com relação a uma série de situações e questões também de exigências que acontecem e, claro, lidar com tudo isso. Eu gostaria que o senhor esclarecesse isso. Eu devo lembrar ao querido público telespectador que eu tenho mais de 30 anos de experiência em hipnose. Então, eu falo com muito embasamento e com muita veracidade em cima daquilo que eu ia falar hoje. Fobias é todo tipo de medo, qualquer tipo de medo. Medo de aranha, medo de altura, medo de trovão, medo de ladrão, medo de assalto, enfim, qualquer tipo de medo torna-se uma fobia que, por sua vez, poderá gerar um trauma ou um complexo, né? O indivíduo, por exemplo, pode ficar complexado porque tem uma espinha no rosto e passa a crer a vida inteira que é feio porque tem uma espinha no rosto. Muitas vezes a espinha já se foi, mas na mente subconsciente do indivíduo é como se ele ainda estivesse com aquela espinha. Então, muitas vezes o indivíduo traz, ao longo da sua vida, traumas, bloqueios e decisões negativas que, através da hipnose clínica, que não é hipnose de palco, e sim aquela hipnose que vai permitir o indivíduo relaxar, através do estado de relaxamento, gerando um foco e usando da imaginação, a psicologia moderna, a hipnose clínica, vem casar e formar uma técnica de vanguarda que vai facilitar a vida de todas aquelas pessoas que têm fobias. Realmente, o senhor fala nessas questões, fala nos medos, e o medo de viajar de avião também é uma constante. E hoje em dia é uma exigência, até porque as distâncias estão cada vez menores justamente em função desse tráfego aéreo. E as pessoas que têm esse tipo de problema, esse tratamento também é bastante pertinente, até porque o senhor falou a questão da hipnose clínica. Sim. Existe um modelo ericksoniano que realmente tem aspectos importantes que eu gostaria que o senhor falasse. Pois não. Eu domino todas as técnicas, desde a técnica da hipnose clássica, a hipnose ericksoniana e aquela que é fruto do meu trabalho de muitos anos. Então, eu desenvolvi um estilo próprio. Sou muito procurado por pessoas que têm medo de avião, César, e outros tipos de medos, né? Eu percebo que, em função da mídia, das novelas, dos meios de comunicação, algumas neuroses são assimiladas através da informação. Agora mesmo nós temos na novela das 9 horas da Globo, o indivíduo é presidente de um hospital e se apaixona pela sua secretária. Então eu já recebi essa semana algumas pessoas que estão hipervigilantes, sentindo a sensação, quase que uma neurose, de que estão sendo traídas pelos seus maridos, principalmente as mulheres. Há também os homens que sentem ciúmes das suas mulheres. E algumas pessoas chegam ao ponto de contratar detetive particular, gastam uma fortuna na esperança de perceber onde deslize do companheiro. E veja só, muitas vezes uma família que já convive ao longo de 5, 10, 15, 20 anos é destituída da sua estrutura por causa de um ciúmes doentio e muitas vezes até patológico. Realmente tem complexidades em tudo isso, evidentemente o senhor coloca aqui com muita propriedade, inclusive a questão que as pessoas, na verdade, criam os seus mitos, né? Exatamente. E as suas histórias dentro das suas cabeças e acabam, até de certa forma, para elas tornando como se isso fosse realidade. Exatamente. O senhor destacou nessa questão. César, nessa mesma novela, um dos personagens chama Ferns, tem raiva do pai. Então, impressionante, eu fico impressionado, eu fico observando que eu fui procurado já essa semana por algumas pessoas que têm raiva de seus pais. Então eles vêm para mim: doutor, eu odeio meu pai, eu odeio minha mãe, eu fico estarrecido, porque é uma transferência de uma emoção que a pessoa recebe pela informação e que bate fundo no seu subconsciente, nas suas frustrações pessoais durante a socialização da sua vida. Qual é o pai que, por bem de seu filho, muitas vezes não repreende um filho, muitas vezes não oferece um pequeno castigo para o filho? Então, se isso é bem elaborado, a criança cresce como achando isso normal e até assimila isso como um aprendizado. Mas quando não é bem elaborado, o indivíduo torna-se adulto e muitas vezes com raiva do pai e raiva da mãe, e que exacerba através dessas demonstrações da mídia que nos é oferecida hoje em dia através de novelas, jornal, rádio, televisão, enfim,
qualquer tipo de informação que chega até nós. Muito bem, estamos aqui conversando com o Dr. Reinaldo Momo, psicólogo, hipnólogo clínico, participando aqui conosco. Inclusive, quero aproveitar e colocar aí no rodapé do vídeo o nosso telefone, o nosso e-mail para os seus questionamentos. O telefone é o 30 23 47 25, DDD 51 aqui de Porto Alegre, e nosso e-mail, alodoutor@ig.com.br. Então, se você está se identificando com alguma dessas situações, com certeza o Dr. Reinaldo aí tem orientações importantes que pode auxiliá-lo nesse sentido. Inclusive, vamos aqui tentar colocar também as diferenças entre a hipnose clínica ericksoniana, a clássica e a que o senhor atua muito, e eu gostaria que você desse essas distinções. Pois não. Então, a hipnose clássica é considerada a hipnose de palco. É aquela que o indivíduo influencia pessoas sensíveis, né? 1% da população é sonambúlica. É aquele indivíduo que é tão sensível que você diga, durma, e o cara imediatamente entra em transe. Mas isso é muito raro. 10% da população é bastante sensível e você facilmente colocará ela em transe. Entretanto, existe uma grande maioria que, não sendo refratária ainda, se torna, digamos assim, na defensiva. Tipo assim, eu quero ser hipnotizado, mas tenho medo. Medo por quê? Porque você viu em televisão, você viu no cinema, você viu no jornal, você viu algumas cenas que induziram você a julgar que hipnose é uma coisa muito nefasta. Na realidade, hipnose não é permitir que você perca o controle. Hipnose é apenas levar o indivíduo, o paciente, a um relaxamento, em que ele vai ouvir, através da linguagem ericksoniana, palavras doces, sutis, com modulação de voz. Então, modular a voz é muito importante para a nossa mente inconsciente, que está sedenta de carinho e de amor. Então, na modulação da voz, você consegue influenciar as pessoas. Bem, a hipnose que eu utilizo e que eu pratico é fruto de todo um aprendizado, de toda uma experiência de vida, somando o conhecimento universitário, acadêmico, da psicologia. Eu somei tudo isso a toda uma experiência enquanto hipnólogo, e criei um estilo próprio. Então, hoje eu utilizo metáforas, principalmente metáforas, que são altamente eficazes na nossa mente. Quando o indivíduo recebe uma certa confusão mental, ele dissocia daquela obsessão que lhe fazia sofrer, e através do lúdico, que é a brincadeira, que é o sonho, que é o estado de relaxamento pré-sono. Então, a pessoa sai de um estado beta, que é o estado consciente, entra em estado alfa ou hipnoidal, chegando muitas vezes a teta e delta, que são estados em níveis mais profundos da sua mente inconsciente. Quando o indivíduo estiver num estado muito profundo, é como se ele dormisse. E muitas pessoas me procuram, eu quero, ou eu não dormir. Eu digo, bom, já que quer dormir, vai dormir em casa, isso é mais barato, não custa nada, porque o indivíduo dorme e não sente nada. Agora, enquanto que hipnose clínica, o indivíduo está totalmente consciente, ou diria, quase semi-inconsciente. Ele fica no limiar do sono e do acordado. E nesse estado apenas de relaxamento, fechando os olhos, usando a sua imaginação, o paciente é conduzido em busca dos seus arquivos de memória. Porque a nossa mente, César, funciona como um grande computador. E é através dos arquivos de memória que a gente abre aqueles arquivos, elabora pensamentos, descaracteriza aquilo que fez sofrer, as frustrações, e traz o indivíduo de uma vida bastante frustrante para uma vida de qualidade de vida. E é isso que eu me proponho, é lhe oferecer qualidade de vida, telespectador. Eu queria até sugerir ao seu telespectador que faça a pergunta, quem sabe por escrito, e no próximo evento a gente poderá abordar outros assuntos também. Sem dúvida nenhuma. Então, e aí no rodapé do vídeo, nosso telefone é o 30 23 47 25, DDD 51 aqui de Porto Alegre, e nosso e-mail, alodoutor@ig.com.br. Como sugeriu aqui o Dr. Reinaldo, você pode escrever lá e ele se coloca à disposição para responder os questionamentos.
Doutor Reinaldo, a questão da insegurança, da depressão, que também está aí no nosso dia a dia, pela exigência, né, de uma certa circunstância, e principalmente em função da questão do convívio humano, que cada vez mais a gente vê a dificuldade nesse sentido, dentro dos relacionamentos, dessas trocas, o que hoje vem se acirrando. Nesse aspecto, assim, eu gostaria que o senhor colocasse algumas situações e que ponderasse também como trabalhar tudo isso. Sim. Certo. Infelizmente, a medicina moderna, ela rotula a depressão como sendo uma coisa estanque. É um rótulo, depressão. O indivíduo vai no psiquiatra, vai no médico, ele receita, prescreve, que está autorizado para isso, o indivíduo volta para casa, muitas vezes gasta uma fortuna para curar sua depressão. Ontem mesmo atendi uma senhora que gasta R$2.000 por mês só em remédios. E são remédios muito fortes, porque além da depressão, ela sofre de pânico e tem ideação suicida. Então, o que sustenta ela dentro da esfera mental dela é que ela gasta muito dinheiro para poder suportar a depressão, que gera muitas vezes ideação suicida. O que acontece? Quando eu atendo, eu esqueço toda essa rotulação e busco na raiz da emoção do indivíduo o que fez ele sofrer. Muitas vezes, e quase sempre, a queixa não corresponde à expectativa do paciente. Porque durante a regressão, através da hipnose clínica, a pessoa vai lembrar que quando ela era criança, por exemplo, houve um desagrado de uma avó, de um tio, de uma tia, de uma madrinha, de um irmão, de um vizinho, do próprio pai ou da própria mãe. E muitas vezes aquilo que gerou lá no início da sua vida enquanto criança é o início de um novelo mosado que vai ser rotulado mais tarde como depressão. Então, através dessa técnica que eu domino, o indivíduo mergulha dentro da sua emoção, abre a sua caixa de Pandora, faz uma nova leitura daquilo que lhe fez sofrer, ressignifica a emoção, cria um novo entendimento e passa tudo. É impressionante como muitas vezes em 3, 4 sessões a depressão vai embora. E é muito rápido. Isso é fantástico. Realmente é fantástico. É impressionante. Vamos fazer um breve intervalo. Eu convido a você a manter a sintonia. A gente continua aqui com o Dr. Reinaldo Mombo, trazendo mais informações. Vamos falar aí sobre a questão das dependências, drogas e tabagismo, como trabalhar isso.